O governo de Minas decreta emergência sanitária devido a uma gripe aviária. Decretou hoje, e foi confirmado um caso da doença na cidade de Mateus Leme, na região central do estado. 3 aves testaram positivo para a doença, de acordo com o painel de monitoramento de síndrome respiratória e nervosa das aves do Ministério da Agricultura e Pecuária. O foco se deu em uma espécie de cisne negro, um ser até de cativeiro muitas vezes. Pois é, André, e o vice-governador Matheus Simões disse que o contágio aconteceu pela passagem de aves migratórias por aqui. Ele ainda orienta que quem encontrar ave morta, contate imediatamente a vigilância sanitária. Minas Gerais decretou hoje estado de emergência em virtude da detecção de um caso de gripe aviária em um pássaro ornamental. Eu queria deixar claro 2 coisas. Primeiro, que todas as ações necessárias para que a gente garanta que não haja contaminação das aves que estão para uso comercial está sendo tomada. Um trabalho de vigilância sanitária de altíssima qualidade, com emprego de todos os recursos financeiros e humanos necessários. Quero dizer ainda à população que não há nenhum risco no consumo de carne de aves ou de ovos. Não há risco de contágio humano a partir do consumo de carne ou de ovos. O risco existe para aqueles que convivem com as aves confinadas. Esse caso, eu volto a dizer, não chegou a nenhum dos grandes aviários do estado. Ele é um caso de ave ornamental. O contágio, portanto, aconteceu pela passagem de aves migratórias. É um risco que infelizmente acontece. E repito, todas as providências estão sendo tomadas. A gente sabe que este é um momento que, para cidades que vivem da questão de exploração de aves e ovos, é um momento difícil, complexo, mas nós estamos certos de que o IMA e de que toda a nossa estrutura, inclusive policial, estando à disposição das autoridades federais e estaduais, todos os riscos serão debelados. É um momento de cautela e é por isso que eu repito, qualquer pessoa que encontre uma ave morta, não toque na ave. Chame a vigilância sanitária para que ela possa fazer o recolhimento e para que os exames possam ser processados. Casos como esse foram já detectados em outros estados do Brasil e nós não temos notícia de nenhuma situação, além daquela do Rio Grande do Sul, em que tenha havido contaminação de aves comerciais. Eu repito então, todas as providências em Minas Gerais foram tomadas, todos os recursos físicos, estruturais e financeiros estão já à disposição das nossas autoridades sanitárias e não há qualquer risco no consumo de carne ou de ovos. Mas eu peço muito cuidado àqueles que vejam aves mortas para que, repito, contatem imediatamente a vigilância sanitária para verificação de qualquer risco. O prefeito de Mateus Leme, Renilton Coelho, afirmou que a prefeitura monitora essa situação também. Olá pessoal, sou o Dr. Renilton, prefeito de Mateus Leme, Minas Gerais. No dia 26 de maio, o município foi comunicado pelo Estado da ocorrência de 3 casos de gripe aviária no nosso município. Uma propriedade particular, 2 gansos e um cisne negro, no dia 16 de maio, foram encontrados mortos e encaminhados para exame, onde deu positivo. Todas as medidas sanitárias já estão sendo tomadas. Quero tranquilizar a população que não existe risco comunitário e novas informações passaremos em breve. Deus abençoe a todos. Bom, o prefeito de Mateus Leme ainda disse à reportagem do jornal O Tempo que as pessoas que vivem no sítio e que podem ter tido algum tipo de contato com os animais infectados serão monitoradas. Esse monitoramento todo, vai ser feito aí por um período de 10 dias, exatamente para observar, se houve manifestações de algum sintoma. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo agora com o médico sanitarista Sérgio Zanetta, a quem a gente dá muito boa noite e já agradece por aceitar o nosso convite aqui no Tempo News, viu, doutor? E André e Síria, é um prazer estar aqui com vocês em PH. Doutor, conta pra gente aqui, qual que é o risco agora que o Estado decretando situação de emergência e o vice-governador vindo a público falar sobre esse caso? É um motivo de alarde, é um motivo de alerta? Qual que é o papel mais importante? O que a gente tem que fazer nesse momento? Olha,
A primeira informação é que o risco é exclusivamente sanitário animal. É um risco para criadores, para criações, para aves ornamentais, mas o risco humano é praticamente desprezível. Não existe transmissão desta modalidade de gripe aviária para homens, para seres humanos, inclusive pessoa a pessoa. Há casos ocasionais extremos de pessoas que tenham manipulado a ave, viva ou morta, em áreas de tratamento, de manipulação. Não, mesmo assim, não é comum haver casos humanos. É muito raro, mesmo entre os tratadores. Então, do ponto de vista da saúde humana, o risco é praticamente desprezível. Eu diria, não há a absoluta tranquilidade. Eu até chamaria atenção, cuidem mais de se vacinar contra a gripe, que estamos em plena campanha nacional, né? Os esforços em todo o país, do que com a gripe aviária. É um esforço porque o país é um grande produtor e exportador de aves e o risco é a contaminação dos plantel de criadores. Isso porque uma ave infectada, ela implica no seu sacrifício. E se elas estão em confinamento, a chance de todas estarem infectadas é grande. Então, esses casos de gripe aviária que circulam no mundo são sempre preocupantes do ponto de vista da produção de proteína animal, no caso, aves e ovos, e que não tem potencial de contaminar as pessoas na produção normal das granjas e etc. Até porque esse é um vírus que não sobrevive ao processo de produção industrial caso ocorresse a manipulação. Mas como as aves morrem muito rapidamente com a gripe, é fácil, quer dizer, relativamente fácil detectar o surgimento do surto e contê-lo aonde ele ocorreu. Mas isso implica, como eu falei, necessariamente em criar um cordão de isolamento na produção animal. Para humanos, o risco é praticamente zero. Fica a dica, sempre importante. Se você encontrar um animal morto, uma ave ou um mamífero, não toque nele. Essa pode ser uma ave que morreu de gripe aviária, pode ser um mamífero que morreu de raiva. Então, não se toca num animal morto, ele deve ser encaminhado para as autoridades sanitárias para exame, porque eles são importantes para detectar algumas doenças zoonóticas e exclusivamente atingindo animais. Agora, doutor, nós vimos aí o prefeito, né, de Mateus Leme, cidade onde foram detectados estes casos, né, ele falando desse protocolo, que essas pessoas que tiveram, de certa forma, contato com esses animais que testaram positivo, né, essas pessoas estão sendo monitoradas e elas vão passar por esse monitoramento por um período de 10 dias. É um período suficiente? É isso mesmo que diz o protocolo aí de acompanhamento? Então, uma medida, digamos assim, de super cuidado, não é? As pessoas que têm contato direto, eu tenho um ciclo de até 72 horas de contaminação, não preciso todo esse tempo. Isso é uma medida da autoridade sanitária local. A rigor, só para nós perdemos temporariamente o contato aí com o doutor que estava nos dando explicações sobre a importância de se manter distância de animais mortos nesse momento. Ele voltou, André. Voltou? Acho que sim. O senhor nos ouve agora? Eu creio que já voltei. Ótimo. Agora sim, pode Ouço continuar. O senhor perfeitamente. falava, Perdoe, caiu o sinal quando o senhor explicava para a minha... gente a questão do tempo, que o senhor acha que é uma Sim. medida bastante prudente esse período, né? É uma medida prudente da autoridade sanitária, vamos respeitá-la, mas de um modo geral não há qualquer risco para a população em geral, só para tratadores. E o grande objetivo é protegê-los antes do contato com uma ave contaminada,
Por isso que os tratadores de animais em criadouros também têm que estar paramentados, não só para proteger os animais de infecções que os humanos podem transmitir, mas para se proteger eventualmente desses surtos. Observem que na imagem ao lado eu tenho pessoas paramentadas processando alimentos in natura, para conservação, para não contaminação do alimento, mas também para proteção das pessoas que estão trabalhando. Então, o risco é muito pequeno, mesmo de infecção, para aqueles tratadores intensos, mas é onde há algum risco. Não existe transmissão de humano para humano, mesmo que uma pessoa tenha um tratador tem uma modalidade dessa gripe aviária, ele não transmite para ninguém, mas o caso em si pode ser muito grave e é por isso que precisa de estar atento para o diagnóstico e para o tratamento imediato. Agora, doutor, tem uma pergunta aqui no nosso chat que é o seguinte: Joel quer saber se a pessoa esbarrar sem querer em um animal destes, né? Às vezes o animal caiu ali por perto, ela encostou sem querer. Álcool em gel pode ser a solução? O que o senhor indica neste caso? Álcool em gel é a solução. Álcool em gel é ótimo bloqueio contra a transmissão por superfícies, objetos ou mão, o corpo em contato com um objeto ou um ser contaminado. Então, o álcool em gel funciona muito bem contra a transmissão viral. Álcool em gel. E o clássico, tradicional e sempre recomendado procedimento de lavagem das mãos com água e sabão. Esses são os cuidados eternos que a gente tem que ter, né? Inclusive com a gripe, tanto anos e anos atrás, até com a gripe espanhola, os cuidados, lavar as mãos e a higiene para evitar. Mas uma informação importantíssima que o senhor nos passa aqui agora nesse momento, que a gente sempre tem que lembrar, né, para a gente ficar longe das notícias falsas, longe dos alertas inúteis, é que não há um risco maior para a população. Risco sim para os animais, que ali um animal contaminado ou infectado, ele acaba transmitindo para outro e acaba que a criação muitas vezes é perdida ali e o prejuízo é maior para quem está produzindo, né? Para quem está criando esses bichos, né? Essa informação é uma informação que a gente sempre gosta de trazer para o nosso público, para que não se crie aquele alarde, fique todo. Uma gripe aviária agora o que fazer, né? Essa informação é aquela que tem que ser passada e carimbada e está certo isso, cientificamente provado, né, doutor? Sem dúvida. Nós temos um susto recente, que é um vírus, um coronavírus, que migrou de mamíferos, morcegos, mamíferos para seres humanos. Mas esse é um processo documentado e controlado pelas autoridades sanitárias da saúde pública, da Organização Mundial de Saúde e do SUS. Hoje, o problema da gripe aviária que está circulando, que é uma notícia, então, naturalmente, os meios têm que comunicar. Mas é uma notícia, digamos assim, que afeta diretamente os setores de produção. Ela não tem nenhum potencial de se transformar numa epidemia ou de ser um alerta sanitário do ponto de vista humano. É um alerta sanitário animal, para produtores animais. Não existe qualquer chance, não vivemos qualquer risco de ter uma situação epidêmica dessa gripe aviária, porque eu já falei, ela não se transmite de pessoa a pessoa. Esse vírus não está, digamos, não mudou o suficiente para infectar humanos. Há alguns exemplos de gripes que evoluíram, influenza e para-influenza, vieram de aves. Hoje, a nossa vacinação contra a gripe é de 2 vírus de influenza. Um é a H1N1, que era a gripe suína, se vocês lembram, de há anos atrás, continua na nossa vacinação, porque ela pode ser um caso grave. Então, os casos humanos estão todos documentados, existe um acompanhamento, isso é importante, internacional, permanente. O Brasil coleta vírus e acompanha quais são os vírus de gripe circulando no hemisfério sul, e no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, também acompanha os principais vírus.
É por isso que a vacina contra a gripe é atualizada anualmente, porque nós recebemos o informe da Organização Mundial de Saúde de quais são os vírus que circularam no inverno europeu, no inverno do hemisfério norte, e é com esses vírus mais frequentes e graves que se constrói a vacina. É uma vacina contra 3 tipos de vírus graves. Então, você se vacina contra a gripe, isso é importante. Eu posso ter gripe, mas eu não vou ter as formas graves de gripe. Há muitos vírus, mas os que provocam doenças graves, a vacina protege. Então, essa gripe aviária é um assunto para produtores de granjas e pessoas que têm espécimes de aves. E a informação geral, nunca toque no animal morto sem estar protegido e, de preferência, encaminhe para uma autoridade sanitária que vai realizar o diagnóstico e verificar se há necessidade de alguma medida adicional. E não precisa de nenhuma restrição, né? Em síntese, pelo que o senhor disse também, alimentar, porque eu já vi algumas pessoas também falando que elas ficam receosas, né? De fazer compra e de incluir aí na alimentação ovos, carnes de frango. Não precisa dessa preocupação neste momento, portanto, né, doutor? Isso é importante. As pessoas, eu acho que as pessoas têm que ter receio das coisas. Um certo receio é bastante prudente, mas nós temos que ter receio de riscos verdadeiros. Não existe nenhum risco da transmissão dessa gripe aviária no Brasil. É próximo de zero. E como nós falamos em estatística, em risco, é desprezível. Então as pessoas podem se alimentar. O frango, os ovos que chegam ao consumidor estão absolutamente protegidos e podem ser consumidos. Há uma recomendação de que eu nunca devo consumir frango e ovos sem estarem cozidos, porque há outras possibilidades de infecções. Eu tenho as salmonelas, que são bactérias que convivem com essas aves e eventualmente, com alguma frequência, contaminam ovos. Por isso que eu não devo consumir ovos crus. Eu não devo consumir da mesma forma uma carne de frango crua. Elas têm que ser sempre cozidas. Não pela gripe aviária, mas por causa das bactérias que nós já estamos acostumados a controlar. E vocês se lembram, não é? É lendária a ocorrência, eventualmente, de contaminações alimentares, quando as pessoas consomem maionese feita com ovos in natura, porque, eventualmente, os ovos poderiam estar contaminados com salmonela, uma bactéria comum em nosso meio. Tá certo. Doutor Sérgio Zanetta, muito obrigada pela atenção aqui com o Tempo News. Uma ótima noite, até uma próxima. Um grande abraço ao Tempo News e a vocês. É um prazer, estou sempre à disposição.